No culto passado, eu mencionei, para fazer uma ratificação, porque no culto de quarta-feira, eu disse que dei um endereço errado. Significa que eu já passei dos 30, que era era Hebreus capítulo 11, verso 6. Aí eu disse que era Romanos 11, verso 6. Depois eu cheguei em casa e eu fui parar para pensar. Como foi gravado e foi publicado, então eu tenho que fazer essa retificação, né? Mesmo que não fosse, porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque diz que aquele que crê em Deus, aquele que ama o Senhor, é necessário acreditar que Ele existe, crer que Ele existe. E a palavra diz que faremos bem em crer no Senhor verdadeiramente, porque diz que o diabo crê que estremece. Ele crê que estremece, mas não obedece, é rebelde, é lunático, como se diz, transgressor, né? Não quis saber do bem, preferiu as obras más, e aí entrou numa situação difícil, não se achou lugar para ele mais no reino da luz, que é o reino de Deus. Mas devido à desobediência e à rebeldia, porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que ele odeia tudo que diz que provém de Deus. Significa que ele odeia você. Significa que Satanás e seus demônios não gostam de você, nem de mim, não ama nós não, ele tem raiva de nós, nos persegue. Quem nos ama é aquele que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz em João capítulo 3, verso 16, esse é Deus. Ele aceitou o sacrifício de seu Filho por nós. Seu Filho, sendo um justo, sendo um homem, um jovem santo, puro, né? Não havia pecado, nasceu de uma mulher, de uma moça, de uma jovem, uma virgem, né? Lembrando que ela foi virgem só até o menino nascer. Depois o seu casamento foi consolidado. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 4, onde diz que Mateus capítulo 3, né? Salvo engano, que diz assim: e José não coabitou com Maria enquanto o menino não nasceu. Então, essa conjunção carnal deles, o casamento deles, foi consolidado somente após o nascimento de Jesus, porque dizia a profecia que ele tinha que nascer de uma moça pura, intocável, mas depois ela teve filhos e filhas com José, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, tem muitos ensinamentos aí que são hereges, são falsos, são falhos. Então, a pessoa com o mínimo de interpretação, com o mínimo de discernimento, consegue entender o que se diz na palavra, na Sagrada Escritura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquilo que os homens dizem pode ser até bonito, pode ser até importante, mas o essencial para nós é aquilo que o Senhor fala através da sua palavra, porque a sua palavra não muda, ela não muda. Nós não temos autoridade para mudar uma vírgula, tirar uma palavra, uma sílaba da palavra de Deus, porque aquele que fizer isso, ele vai receber. Aquele que mudar alguma coisa da palavra de Deus, se acrescentar, será colocado na sua vida todas as pragas e maldições descritas no livro da lei. E se retirar, será tirado o seu direito da salvação, de entrar na cidade santa, a Jerusalém celestial. Essa palavra está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19.
Então, nós precisamos vigiar, orar e vigiar, meus irmãos. Um pregador da palavra, ele tem uma responsabilidade imensa para não ensinar mentiras, não ficar falando abobrinhas, não ficar inventando coisas, inventando moda. Não. Um pregador, um ministro da palavra não tem que inventar coisas, criar chacotas, criar jargões, criar manias para poder atrair as pessoas. Não. Não tem que adular ninguém para vir para a igreja. As pessoas sabem que hora é o culto. Olha só, irmãos, prestem atenção. As pessoas sabem que hora é o culto, sabem quem é o pastor da igreja, sabem a quem aquele culto é dirigido, que é a Deus, a Jesus Cristo e ao seu Espírito. Eles sabem a que horas começa o culto, sabem exatamente quem vai ao culto. O que justifica eles não irem ao culto? Vez ou outra a gente convida eles a virem para o culto. Nós não podemos adular ninguém, meus irmãos. Naquele grande dia, naquele último dia, será pesado, será medido. Com a medida com que nós medimos, também nos medirão. Com a medida que nós, com a mesma forma que nós julgarmos ou condenarmos, também nos condenarão ou nos julgarão. Então nós temos que fazer aquilo que é previsto, é seguir o mandamento de Deus, seguir a Escritura, irmãos. Seguir as orientações do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando estava para ser levado para o Pai, ele disse: eis que eu irei para o Pai, serei assunto ao céu. O único que foi assunto ao céu chama-se Jesus Cristo. Outra pessoa não foi assunto ao céu. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá veio, Jesus Cristo, irmãos. Então Jesus Cristo ressuscitou, abriu o céu, rasgou o véu, quebrou a maldição, meu irmão. Hoje, a quebra de maldição é quando você aceita Jesus, quando você reconcilia com Jesus, é quebrada a maldição. Ali pode ter o que for, pode ter a quantidade de demônio que tiver na tua vida, ele vai embora, porque você confessou o Filho de Deus. O poder de Deus vem na tua vida, os caminhos se abrem, a tua saúde melhora, o teu corpo fica mais vigoroso, você fica mais cheio da presença de Deus, você fica mais confiante, a timidez vai embora. Deus cuida de você. Amém. Louvado seja Deus. E se Deus der uma ordem a teu respeito, irmãos, irmão, haja o que houver, esprema quem espremer, mas aquilo que o Senhor falou vai ter que ser cumprido. Se Deus falou que vai te ajudar, se Ele falou que vai cuidar de você, Ele prometeu cuidar da igreja, Ele cuida.